Olá, boa noite! Boa noite! Estamos aí ao vivo para todo o Brasil, para todo o Facebook, ao vivão aí, ao vivaço, nessa noite de sexta-feira, para mais um estudo doutrinário, estudo público doutrinário, né? Por enquanto, ainda não presencial, já já, se Deus quiser, estaremos voltando com os estudos presenciais. E por enquanto, estamos por aqui no Facebook, na página oficial do Facebook aqui do Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Quero agradecer mais uma vez o convite para poder fazer um estudo, né? E de antemão já agradecer aos companheiros que forem acompanhando essa live. Boa noite, tia Carol. Tia Carol já está aí. Acho que mais alguém aí que chegou, eu não tô reconhecendo, não apareceu para mim aqui. Mas quem chegou? Então vamos que vamos. Mais um estudo aí de sexta-feira. O tema dessa noite já divulgado. Vamos falar sobre a geração nova. Tema importante, um tema urgente. Mas a proposta é a gente falar sobre esse assunto aqui com um pouco de leveza e, como sempre, nos baseando em Kardec. Então, para iniciar os trabalhos, vamos começar com uma leitura preparatória. Eu vou abrir aqui ao acaso uma leitura desse livro, o Evangelho por Emmanuel, segundo Marcos, do livro de Marcos. E aí, abri ao acaso aqui na leitura Evitando a Tentação, que diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Esse é o versículo 38 do capítulo 14 do Evangelho de Marcos. E Emmanuel traz um texto sobre esse versículo, cujo título é Evitando a Tentação. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo, comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Tudo o que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. Inteligência parada e mãos paradas impõem paralisia ao coração, que, da inércia, cai na cegueira. Vibra com a vida que estua, sublime, ao redor de ti, e trabalha infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar, para não cairmos em tentação. E assim nós agradecemos a Deus, em sua bondade infinita, nos tem permitido estarmos conectados por mais essa noite. Ainda que não presencialmente,
mas além de conectados pela tecnologia, que possamos também estar conectados pelos corações, fortalecendo assim as nossas conexões enquanto irmãos de alma. Nós pedimos o amparo espiritual a todos os que necessitam, aos companheiros no Grupo Espírita da Fraternidade Bezerra de Menezes, e que abençoe todos os círculos espirituais envolvidos nessa noite de reflexão. Que assim seja. Então, boa noite, Mateus. Chegou aí, Mateus. Bom, muito bom ver o pessoal chegando aí. E, como já dissemos anteriormente, para quem chegou agora um pouco na transmissão, na live, o tema dessa noite, como já divulgado, é sobre a geração nova. E é um tema importante, é um tema urgente para refletirmos. Porém, a gente quer trazer de uma forma tranquila, de uma forma leve e, como sempre, baseado em Kardec. Tio Hélio aí chegando também. Antes de continuar, eu esqueci de perguntar isso no início, só para verificar se o áudio tá legal, se a imagem tá boa. Como é que tá aí para vocês? Deixa eu colocar o celular aqui no silencioso, para não ter nenhuma interferência. Então, se o áudio estiver legal, tá tudo ok. Obrigado, tio Hélio, obrigado aí pelo retorno. Então, vamos que vamos. A geração nova. A geração nova, gente, ela é o último capítulo, aliás, o último item do livro A Gênese, de Kardec. Lembrando, o livro A Gênese é o 5º livro da codificação espírita, das 5 obras básicas. O livro A Gênese é o 5º livro. E no último capítulo desse livro, A Gênese, se chama São Chegados os Tempos. Então a gente abre o capítulo São Chegados os Tempos. E no último item do último capítulo, o último item se chama Geração Nova. Então o tema dessa noite, gente, é sobre o item que fecha o livro A Gênese. É sobre o item que encerra, termina o livro A Gênese. Só para a gente ter uma noção da importância, né? É o item que fecha a última obra básica do Espiritismo, do Pentateuco de Kardec. Claro que depois chegam outras obras, de Kardec mesmo, inclusive, né? A Revista Espírita, inclusive, Viagem Espírita, o que é o Espiritismo, o material de Kardec por si só já é bem vasto. E depois, mais tarde, né, pelas mãos de Chico Xavier, chegam as obras subsidiárias, que são verdadeiros presentes aí para nós, famintos de estudar a doutrina espírita. Mas voltando aqui à Gênese de Allan Kardec, ele começa a descrever a geração nova. Kardec começa a descrever a geração nova nesse capítulo. Então eu trouxe só alguns trechos para a gente iniciar a reflexão, dois trechos sobre essas características da geração nova. E que diz o seguinte: em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Propenso ao bem. Por que propenso? Porque muitas vezes a gente tem um senso comum de pensar que na geração nova vai só reencarnar espírito evoluído.
espírito bom. Mas não é isso que a Gênese está dizendo. Não é isso que Allan Kardec está dizendo. Observando aqui. Virá um espírito mais adiantado, ok. E propenso ao bem. Tá? De propenso ao bem para bom, existe ainda uma distância. De propenso ao bem para bom, existe uma distância. Então, a primeira coisa que é preciso observar é isso. Então, calma. Tiração nova não vai vir só santo. Não vai vir santo. E aí outra característica que eu selecionei aqui. Allan Kardec diz assim: a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoce, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Então vamos reler aqui, observando. A nova geração se distingue. Se distingue de quem? Allan Kardec está dizendo aqui. A nova geração se distingue. Se distingue das outras gerações. De quem? Das outras gerações. Opa, voltei aqui, hein? Voltei aqui, caí. Caí e voltei. Caí e voltei. Vamos lá. Vamos voltar aqui então no trecho que a gente estava lendo. Allan Kardec está dizendo o quê? A nova geração se distingue. Se distingue de quem? Se distingue da geração anterior. E aí quais são as diferenças da nova geração para as gerações anteriores? Inteligência e razão geralmente precoces. Precoce não quer dizer que é mais inteligente, tá? Allan Kardec não está dizendo que é mais inteligente, não. Está dizendo que a inteligência ela vem mais precocemente, havendo dessa forma chance de desenvolver mais. Razão e inteligência precoce. Juntos com o quê? Juntos com o sentimento inato do bem e de crenças espiritualistas. O que isso quer dizer? Que a nova geração está vindo com um sentimento inato do bem. Isso vai desencadear no quê? Na propensão ao bem. Já carrega esse sentimento. E crenças espiritualistas. A nova geração virá com mais facilidade de assimilar as crenças espiritualistas. Eu vou dar um exemplo, mas que nesse exemplo a tia Carol vai poder falar muito melhor do que eu. Porque a tia Carol evangeliza, trabalha na evangelização infantil há muito tempo, há muitos anos, e talvez ela tenha essa percepção do exemplo que eu vou dar aqui, de que nessa geração de hoje que está vindo agora, que nasceu de 2000 para cá, vamos colocar. Geração que nasceu de 2000 para cá. Nessa geração, é mais fácil ensinar, é mais fácil que a criança assimile sobre continuidade da vida, reencarnação, do que era 20 anos atrás, ou 30 anos atrás. A geração de hoje e as futuras assimilarão com mais facilidade o entendimento sobre reencarnação, sobre continuidade da vida.
sobre pluralidade dos mundos habitados, sobre esses elementos, esses princípios básicos das crenças espiritualistas. Então esse é um ponto. Inteligência e razão precoce e facilidade de assimilar as crenças espiritualistas. Isso é o que o Kardec diz. Essas características são descritas por Kardec no livro A Gênese. Mas o que o povo diz por aí, né? O que se diz por aí normalmente? Então, para experimentar o que se diz por aí normalmente sobre a geração nova, eu decidi experimentar a minha bolha das redes sociais e eu coloquei uma caixinha de pergunta lá no Instagram, na outra rede social. E nessa caixinha de pergunta tava lá assim, eu coloquei assim: qual é a sua opinião? O que você acha sobre essa geração nova? E aí vieram alguns comentários. Inclusive foi até uma quantidade legal assim de comentários. Vou ler alguns elogiando, outros apontando algumas críticas ou ponderações. E a gente vai vendo o que se diz por aí, né? Primeiro comentário: comparando a geração anterior à nossa, acho a nova geração, ela mais informada e esperta. Natural, né? Nasceu na era da tecnologia, na velocidade da informação. Então é uma geração mais informada e mais esperta no sentido de perceber as novidades com mais facilidade. O outro comentário diz assim: são livres de preconceito e conseguem se aceitar mais pelo que são do que nós da geração anterior. Então é uma geração mais desapegada a antigos preconceitos, né? Como racismo, homofobia, preconceito xenofóbico, entre outros tipos aí de discriminação. É uma geração mais livre desse sentimento. E com isso conseguem se aceitar com mais facilidade, ainda que mesmo assim seja muito difícil. Ainda que continue sendo muito difícil, mas em comparação às gerações anteriores, essa geração de agora consegue se aceitar com mais facilidade, até por mais facilidade, por mais acesso à informação também. E passando aqui para o próximo comentário, a geração nova tem a mente mais aberta e disponível para aprender, porém sofrem mais com conflitos existenciais, ansiedade e depressão. Então, é uma geração que tem a mente mais aberta, mas que também é uma geração que tem dificuldade de lidar com alguns conflitos, principalmente conflitos internos, né? E aí acabam sofrendo com ansiedade, depressão, né? Muitos estudiosos já apontam, né, a depressão como mal do século, a ansiedade também como um problema real, né? E isso tem sido uma dificuldade flagrante, né? Que está chamando a atenção para a nova geração, mas que está estourando também nas anteriores. Tem muita gente aí com 40, com 50, com 60 anos que está sofrendo de depressão, está sofrendo de ansiedade, né? E próximo comentário diz assim: Nutella, hoje tudo é motivo para mimimi. Geração Nutella. Problematiza muito, enfim. E é uma geração que tem essa postura porque não aceita mais certo tipo de coisa. O outro comentário já diz que é uma geração egoísta, que acha que o mundo gira em torno do próprio umbigo e não pode ouvir um não. E o outro aponta que é uma geração mais fraca psicologicamente. E é interessante que esse comentário aqui foi de um jovem. Mais do que um jovem, brincando. Mas esse comentário foi de um jovem espírita até. Que é uma geração mais fraca psicologicamente e ele fala em primeira pessoa: vejo que a maioria dos jovens ao meu redor estão doentes.
seja com depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou todas. Então, uma geração que apresenta mais problemas, né, e que tem chamado a atenção, fora essas que ele citou, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, mas também outras coisas, né, como hiperatividade, TDAH, né, o déficit de atenção, e TDI, né, que é o transtorno dissociativo de identidade, vários outros problemas que estão sendo estudados com mais profundidade neste século. Já temos um comentário positivo aqui. Vejo meus alunos de 15 e 16 anos discutindo temas que a gente nem sonhava antes na cidade. Né? E realmente, às vezes, a gente vê jovens, né, de 15, 16 anos, 17 anos já discutindo certas coisas com uma certa profundidade que a gente nessa idade, né, as gerações anteriores nessa idade, a gente ainda não pensava. Mas aí vai ao encontro do que dizia Kardec lá na Gênese: razão e inteligência precoce. Isso faz com que se discuta coisas mais profundas mais cedo. Já o outro comentário diz que estão criando uma geração fraca em todos os sentidos. E o outro comentário, o último, diz que é uma geração que busca sua reafirmação como indivíduo, como ser individual, e que tem sede de mudança e tem energia para isso, mas que ainda não encontrou um denominador comum, um equilíbrio, e por isso acaba se perdendo nessa sede de mudança, acaba se perdendo no ego e acaba segregando ao invés de fortalecer. Então é uma reflexão interessante aqui, trazida também por um jovem, inclusive. Eu achei interessante que os próprios jovens deixaram as suas observações, algumas, né? Então, já que passamos um panorama geral dos comentários, das impressões, de como as pessoas têm enxergado a geração nova, né? Nós tivemos críticas e elogios, né? Mais elogios do que críticas, pelo menos na minha bolha, né? Das minhas redes sociais, do Instagram. Mas é uma impressão, não deixa de ser uma impressão. É claro que merece uma pesquisa mais aprofundada, né? Mais diversa, né? Tentando furar outras bolhas também, para colher mais opiniões. Mas para um breve estudo, para uma breve análise, já é uma impressão. Então voltamos para o livro A Gênese. Agora nós vamos ver outras observações de Kardec em relação à geração nova, outras características e outras explicações. E essas explicações são importantes para a gente entender algumas coisas também que foram ditas nos comentários que a gente observou. Então, Allan Kardec diz assim: segundo suas disposições naturais, os espíritos encarnados formam duas categorias. Então, os espíritos encarnados, todos nós encarnados na Terra, formam duas categorias. De um lado, os retardatários. Aqui, gente, os retardatários no sentido daqueles que vieram antes. Tá? Não é no sentido pejorativo, não. Tá? De um lado, os retardatários, que partem. Os que vieram antes estão cumprindo sua existência na Terra e estão partindo. De outro lado, os progressistas que chegam. É a geração nova que está chegando. O estado dos costumes e da sociedade estará, portanto, no seio de um povo, de uma raça ou do mundo inteiro, em relação com aquelas das duas categorias que preponderar. Então você tem duas categorias, os que vieram antes e os que estão chegando agora. O que Allan Kardec está dizendo? Que os costumes vão mudando, conforme uma geração se sobrepõe à outra. Os costumes vão mudando.
E por que os costumes estão, talvez, demorando a mudar? Porque a expectativa de vida está maior. Então, a geração anterior que antes, gerações anteriores que antes viviam 50, 60, no máximo 70 anos, agora essa última geração anterior, antes da nova, ela vai viver, ela está com aumento da expectativa de vida. Uma geração que está vivendo 80, 90, 100 anos. Então a geração anterior ainda se sobrepõe à geração nova em quantidade. Então por isso que o estado dos costumes das coisas ainda estão numa transição lenta. Algumas coisas estão mudando, outras estão demorando a mudar. E é normal. Não há nenhuma crítica em relação a isso. As grandes partidas coletivas, olha o que Allan Kardec fala. As grandes partidas coletivas, entretanto, não têm por único fim ativar as saídas. Tem igualmente o de transformar mais rapidamente o espírito da massa, livrando-a das más influências, e o de dar maior ascendente às ideias novas. Aqui Allan Kardec está falando das partidas coletivas, né? Dos desencarnes coletivos. A gente vai ver sobre isso também no Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição. Está lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, na Lei de Destruição das Leis Morais, Lei de Destruição, a gente vai ver sobre isso também, né? Desencarnes coletivos. Que Allan Kardec está falando das partidas coletivas e ela tem por um só objetivo: mudar o espírito da massa. E é interessante isso que Allan Kardec fala, porque nós somos espíritos individuais, mas também existe um espírito coletivo formado. Esse espírito coletivo é formado pelo conjunto dos espíritos individuais. Então, quando há grandes partidas coletivas, ele tem por fim, essa grande partida tem por fim, mudar o espírito da massa, alterar mais rapidamente o costume das coisas, acelerar as mudanças. Porque as coisas têm um tempo para acontecer. Existe um grande relógio divino marcando o tempo. O ideal seria que todo mundo desencarnasse de velhice, quentinho na cama, sem sofrer. Só que não dá tempo. Se for esperar todo mundo desencarnar de velhice, não dá tempo de alterar a geração. E aí tem um comentário interessante aqui, falando em demora, né? Demora, velocidade. Diz assim, essa geração vem trazer uma velocidade maior às transformações que precisamos para esse momento de transição. Exatamente. A geração nova chega para fazer mudanças mesmo. E essas mudanças, algumas delas, têm que acontecer rapidamente. Porque nós temos um prazo. O planeta Terra, ele tem um prazo para chegar na regeneração. Não é? A programação divina não é assim: humanidade, vai lá, leva o tempo que vocês precisarem. Eu tô aqui, eu tô no seu tempo. Não é assim. Existe um tempo marcado. E que, para esse tempo ser cumprido, algumas coisas, algumas mudanças têm que acontecer. Então, como é que Deus muda o mundo? É o que a gente vai ver. Agora. Allan Kardec diz assim: a geração nova não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores.
mas daqueles que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a auxiliar o movimento de regeneração. Então, Allan Kardec está trazendo mais uma característica da geração nova, dessa coletividade de espíritos que estão reencarnando nessa nova geração. E qual é a característica? Não é apenas de espíritos que estão vindo de outros lugares e reencarnando na Terra, espíritos mais adiantados e reencarnando. Não. Quem está reencarnando agora, quem irá reencarnar nos próximos anos, nas próximas décadas, são nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, que irão reencarnar já com o espírito mudado, já propensos ao bem, já predispostos a assimilar todas as ideias progressistas, é o que está escrito aqui. Então, como é que Deus muda o mundo? Voltando à pergunta, Deus muda o mundo mudando a geração. Deus não vai mudar o mundo com maremoto, com terremoto, com tsunami, com vulcão explodindo. Não. Deus muda o mundo mudando a geração. Chega uma geração nova, altera o estado das coisas, altera o espírito coletivo da massa e os costumes começam a mudar. As mudanças, elas só acontecem na mudança de costumes. Não adianta descer um anjo do céu, estralar o chicote e falar, ó, agora vocês vão fazer o bem. Não adianta. Fazer o bem tem que ser um exercício, um costume. Algo natural. E estamos trabalhando para isso. Então, para acabar, a última reflexão. Um breve estudo, né, porque ele é muito mais profundo. Tá? E aqui eu deixo minha recomendação para que quem se interesse possa ler o capítulo, né, esse último item, na íntegra, repetindo, né, esse item último está no último capítulo do livro A Gênese, de Kardec. O último capítulo se chama São Chegados os Tempos. O último item desse capítulo tem o nome de Geração Nova. Então eu recomendo que leia, a quem se interessar, leia na íntegra, para ter muito mais informações do que eu estou trazendo aqui. Então aqui o último parágrafo que eu selecionei para a gente fazer a última reflexão e fechar de forma leve por hoje. Antes, deixa eu ler um comentário do tio Hélio. Interessante, hein, tio Hélio? Interessante. Moisés permaneceu 40 anos no deserto para que surgisse uma nova geração. Sim, exatamente. 40 anos foi o tempo, né, em que uma geração se foi e outra chegou, né, dentro daquela situação, dentro daquele povo, do povo hebreu. E 40 anos também é um tempo que tem outros significados simbólicos, né? O número 40. Né? Não à toa, também nos conta a Bíblia de que Jesus teria ficado 40 dias no deserto e teria sido tentado pelo diabo, né? É uma alusão a esse tempo de 40, né? 40 dias de Jesus, e é uma alusão clara aos 40 anos de Moisés no deserto, né? Com o povo hebreu. É muito interessante, mas esse tema fica para outro estudo. Então vamos finalizar esse de hoje com a leitura desse parágrafo.
Allan Kardec diz assim: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Essa modificação se opera em todos quantos lhe estão predispostos, desde que sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam são outros espíritos. São com frequência os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. É de notar-se em todas as épocas da história que as grandes crises sociais, depois de grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. E olha que interessante essa observação de Kardec, né, de que depois de uma crise social vem uma era de progresso. Acontece uma crise social, vem uma era de progresso. É só olhar para a nossa própria história da humanidade, a própria história do Brasil mesmo, né? Você tem uma crise, né, como, por exemplo, tivemos a Segunda Guerra Mundial, as duas guerras mundiais, né, foram um intervalo pequeno sobre o ponto de vista histórico, secular. Então nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, e que foi uma grande crise mundial, e logo depois dessa grande crise surge um marco que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que vai nortear as relações humanitárias internacionais até hoje. Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aí começa a pipocar outras mudanças, como a Mahatma Gandhi, por exemplo, independência da Índia em 1947. Os países africanos vão se libertando do domínio europeu, do neocolonialismo. Vai ter nos Estados Unidos o movimento contra o apartheid, pela igualdade racial, com Martin Luther King, com Malcolm X, outros grandes nomes. No Brasil, depois da Segunda Guerra Mundial, acontece o período de redemocratização, onde o Brasil vai viver quase 2 décadas aí de democracia, de estabilidade. Depois vem uma nova crise, né? E é assim que é a evolução humana. A evolução da humanidade se dá dessa forma. Então hoje nós estamos vivendo anos de crise, com pandemia, agora com a guerra da Ucrânia e tudo mais, mas passada essa crise, virá uma era de progresso, virá um tempo de progresso. Então é por isso que a gente precisa manter a nossa fé no futuro, na nova geração, e refletir qual tem sido a nossa postura enquanto participantes, membros das gerações anteriores, qual tem sido a nossa postura perante a geração nova. É uma postura de condenação, de apontar o dedo, falar que é mimimi, que é fraca, que é isso e aquilo, ou na nossa postura vai ser uma postura de auxiliar a nova geração a fazer as mudanças que precisam ser feitas. A nossa postura vai ser qual? Vai ser de entender, como Allan Kardec está dizendo aqui, que esses espíritos que estão reencarnando agora, que irão reencarnar na nova geração, são nossos antepassados, voltando com outras disposições, são nossos avós, nossos bisavós, nossos pais reencarnando com outro sentimento, com outras predisposições, com outros entendimentos progressistas, em que nós estamos resistindo a entender. Então essa é a postura, essa é a reflexão que eu gostaria de deixar essa noite, né? E quero agradecer a atenção dos amigos que acompanharam aí até o final, né? Mais uma vez é uma alegria estar aqui compartilhando esse estudo. Quero deixar um abraço para o tio Hélio, deixar um beijo para a tia Carol, para o Magno também, um abraço,
que nos acompanhou aí e para todos os amigos que de repente não puderam estar assistindo agora, mas que a live fica salva no Facebook, né? Vai ficar aí salvo durante 30 dias. E aí quem quiser assistir depois, tá aí disponível. Tá certo? Então vamos fazer a nossa prece final e finalizamos por aqui. Amado Mestre Jesus, agradecemos por esses minutos de reflexão, de estudo, em que nós podemos recordar as belíssimas lições e reflexões de Allan Kardec no livro A Gênese, que a nossa fé possa perseverar e possa acreditar nessa geração nova, possa confiar nos desígnios divinos, na providência divina, em que tudo está sendo cuidado pelas mãos divinas de Jesus Cristo. Nós agradecemos, pedimos um amparo espiritual aos nossos familiares, aos nossos amigos, às pessoas a quem amamos. Pedimos o auxílio e o socorro a todos os necessitados, a todos os que sofrem nos leitos de hospital, a todas as famílias que passam pela dor do luto, as famílias que passam pelas necessidades materiais, que possam ser de alguma forma esses corações aliviados e consolados pela providência divina. Que Jesus nos abençoe, sua paz nos envolva e que assim seja. Bom, é isso. Me despeço mais uma vez e até a próxima. Valeu!